Vamos começar dando uma ideia geral, ou relembrando, né, em linhas gerais, a estrutura básica da formulação lagrangiana da mecânica, que consiste no seguinte: a formulação lagrangiana é baseada na utilização, para um sistema com n minúsculo graus de liberdade, na utilização de n coordenadas generalizadas na construção de uma função que depende dessas n coordenadas generalizadas, das velocidades correspondentes e possivelmente do tempo, e num conjunto de 2n equações diferenciais ordinárias de segunda ordem no tempo, que são as equações de Lagrange. As equações de Lagrange formam um conjunto de n equações diferenciais ordinárias de segunda ordem. Há um total de n equações nesse conjunto e são equações que envolvem as derivadas segundas das coordenadas generalizadas. Portanto, são equações diferenciais de segunda ordem. A formulação que nós buscamos e que foi desenvolvida no século XIX por Hamilton é baseada na substituição desse conjunto de n equações diferenciais de segunda ordem por um conjunto duplicado de equações, 2n equações diferenciais ordinárias, porém de primeira ordem no tempo. Então reduz-se a ordem temporal das equações de segunda ordem para primeira ordem, pagando-se o preço de duplicação do número de variáveis. Então, na formulação hamiltoniana, sem ainda entrar nos detalhes, além dessas n coordenadas generalizadas, são introduzidas outras n, que são denotadas por P1, Pn, é construída uma certa função, já veremos como, h de Q1, Qn, P1, Pnt, e as equações de movimento são agora 2n equações diferenciais ordinárias de primeira ordem. Eu não vou escrever aqui explicitamente as equações, vou apenas dar o nome delas, são as equações de Hamilton. A forma específica veremos já já. Então, a formulação hamiltoniana tem essa característica de duplicar o número de variáveis, introduzindo n variáveis adicionais, e com isso é possível reduzir as equações de movimento a equações de primeira ordem, mas em compensação ao dobro de equações. Tá bom? Como isso é feito, vamos ver daqui a pouquinho, antes de fazer uma observação de que qualquer sistema de equações diferenciais de segunda ordem sempre pode ser reduzido a um sistema de primeira ordem, introduzindo mais variáveis. Por exemplo, vamos olhar para as equações de Lagrange aqui. Existe uma maneira trivial de
transformar esse sistema de n equações diferenciais de segunda ordem num sistema de 2n equações de primeira ordem. Basta fazer o seguinte, ó. Então, redução da ordem. Basta nós introduzirmos novas variáveis, que eu vou chamar aqui, por exemplo, de SI, e escrever isso aqui, ó, SI igual a QI ponto. Agora, a lagrangiana passa a ser uma função de QST. E as equações de Lagrange ficam DDT de d ronde L, d ronde SI, menos d ronde L, d ronde QI, igual a zero. Aqui nós temos n equações e outras n equações, uma para cada índice i. Então, esse sistema de equações, com a introdução dessas variáveis adicionais S, e simplesmente introduzindo esse conjunto de equações diferenciais, SI igual a QI ponto, escrevendo as equações de Lagrange, trocando QI ponto por SI, estas equações aqui são de primeira ordem, tá? Porque a função L não contém Q ponto nem S ponto. Então, isso aqui é uma função de S e Q. Quando derivamos de relação ao tempo, introduzimos derivadas primeiras de Q e S. Se agora, em todo lugar onde aparece S, nós substituirmos Q ponto, aí obtemos as equações de Lagrange na forma usual. Então, sempre se as equações fossem de terceira ordem, introduzindo mais outras n variáveis, definindo RI como o dois pontos, nós reduziríamos o sistema a um sistema de equações de primeira ordem. Então, um sistema de equações diferenciais ordinárias de ordem n sempre pode ser reduzido a um sistema de equações de primeira ordem, introduzindo o número de variáveis adicionais necessárias. Só que essas equações aqui tratam as coordenadas S e Q de uma forma extremamente assimétrica e não são equações de interesse. Nós vamos ver que a formulação hamiltoniana é baseada numa escolha bastante especial dessas coordenadas, e com isso é possível obter equações de movimento que tratam esses conjuntos de variáveis, os Qs e os Ps, de uma maneira bastante simétrica. E a razão de se estudar as equações de Hamilton e toda a dinâmica baseada nessas equações, na dinâmica hamiltoniana, há três razões fundamentais que justificam o estudo da dinâmica hamiltoniana. Primeiro, do ponto de vista estritamente da mecânica clássica, a formulação hamiltoniana é a formulação mais poderosa da mecânica e que permite investigar os aspectos mais básicos, mais fundamentais da estrutura da mecânica clássica. Esse é o método mais poderoso para investigar questões básicas, essenciais, de estrutura da mecânica clássica. Como se isso fosse pouco, a mecânica quântica é baseada na formulação hamiltoniana da mecânica clássica. E a dinâmica hamiltoniana também é a base da mecânica estatística. Então a importância da formulação hamiltoniana da mecânica é enorme e mais do que justifica o tempo que nós vamos gastar com o seu estudo. Tá bom?